Concurseirinilda e concurseirinildo do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 3 do Estatuto do Servidor do município de Paraty, tá? O Estatuto do Servidor ele é muito tranquilo, né? Ele é bem tranquilo, são 30 páginas apenas, dá para a gente fechar em 4, 5 aulas, a gente fecha com os artigos que são mais cobrados. Eu dei uma lida aqui, decidi pular alguns artigos, eu peço encarecidamente que você faça a leitura do Estatuto, ele é muito tranquilo, ele é mais tranquilo do que a lei orgânica, né? A lei orgânica já é um pouco mais criteriosa, beleza? Lembrando que o nosso material está aqui embaixo, tá? São 52 questões do Estatuto do Servidor, e, e 80 questões da lei orgânica do município, todas comentadas, todas com gabarito, tudo certinho. Eu fiz até uma marcação lá nos comentários com as palavras-chave e tá uma maravilha, beleza? Não esquece de deixar o comentário aqui embaixo se você gostar da aula. Também segue a gente aqui, segue a gente aqui não. Se inscreve aqui e segue aqui, ó, aqui no Instagram. Segue a gente lá no Instagram para dar essa força. Lá tem depoimento de pessoas, que eu já falo em todos os vídeos, né? Tem depoimento de pessoas que foram aprovadas, tem minhas aprovações, tem material exclusivo, enfim, tem uma cacetada de coisa boa lá. Beleza? Ok. Então vamos. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Então vamos dar continuidade. A gente vai falar aqui das penalidades hoje. É um assunto muito tranquilo também, né? A- o Estatuto do Servidor, ele é muito tranquilo. Beleza? Deixa eu pegar minha canetinha aqui para ficar com a canetinha legal. Então a gente vai falar das penalidades. Lembra que eu falei que demissão é uma penalidade? Lembra? Então aqui a gente vai falar das penalidades. Então são penas disciplinares, advertência. Então você pode levar uma advertência. Aí a gente vai explicar tudo direitinho, né? Aqui os artigos abaixo vai explicar quais é os casos de advertência, de repreensão, de suspensão. A gente vai fechar essa parada hoje, tá? Aí tem repreensão, suspensão, né? Você pode ser suspenso, né? Imagine, você é um funcionário público sendo suspenso. Multa, às vezes tem estatutos que preferem que você pague multa ao invés de você ser suspenso. Então você é descontado do seu salário, ao invés de você ficar em casa sem fazer nada, ele desconta do seu salário. E destituição da função. Destituição da função. Aqui a gente está falando de função de confiança. E a demissão é aquela coisa horrível, né, que você vai fazer. Claro que tudo isso daqui, galera, fica registrado, né? Limpa o nome. Você pode limpar o seu nome dentro da administração, se eu não me engano, são 5 anos. Tem estatutos que são tempos diferentes, né? Vamos ver se esse aqui tem. Então você tem direito, na demissão, você tem direito à ampla defesa, ou seja, você tem direito de se defender, né? Você vai passar por um processo administrativo. E aí você tem direito à ampla defesa, tem direito a se defender. Não é uma coisa que acontece de forma arbitrária. Para você sair é muito difícil né, da administração pública. Porém, o cargo não é vitalício, né? O cargo você é estável, mas não é vitalício. Então vamos lá. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza, a gravidade, os motivos, as circunstâncias da infração. Então aqui ele está falando que é dois pesos, duas medidas, né? Vai ser é o que a gente chama de proporcionalidade. Não adianta nada eu te demitir, né, abrir um processo de demissão se a infração foi leve, digamos assim, né? Então vai ser considerada a natureza, né, a gravidade, os motivos e as circunstâncias da infração, os danos que dela provirem para os serviços públicos e os antecedentes do funcionário, ou seja, você tem um antecedente que a gente chama de assentamento individual, né? Assentamento do funcionário. Aí ele fala no parágrafo único que as penas impostas aos funcionários serão registradas em seu aqui, o assentamento aqui, né? Tipo como se fosse o registro de tudo que você faz, né? Quando foi que você entrou em exercício, quando foi que você foi nomeado, quando foi que você tirou uma licença, quando foi que você foi aposentado, enfim, tem tudo lá no seu assentamento. Aí aqui ele vai dizer no artigo 54 que caberá a pena de advertência a ser aplicada por escrito. Preste atenção nessa palavra aqui, ó, porque a banca pode colocar por escrito, verbalmente, né? Por escrito ela não vai colocar, a não ser que esteja lá na questão certa.
mas ela pode colocar verbalmente, né? Em casos de negligência, tá? Aí aqui no 55 caberá a pena de repreensão. Aqui a gente já está na repreensão. A ser aplicado por escrito também, tá? Em casos de desobediência, ou seja, você tem que ser obedientezinho, né? Tem que ser obedientezinho. Ou falta de cumprimento dos deveres, bem como a reincidência de transgressão punível com pena de advertência. Ou seja, essa reincidência aqui é quando você cometeu a pena de tomar advertência por um certo motivo e você fez isso novamente. Aí você foi lá e repetiu o erro novamente. Aí você pode ser repreendido, ok? Caberá pena de suspensão, aqui, ó, a ser aplicada em casos de quê, ó? Reiterado descumprimento de dever funcional. Então você tem que cumprir o seu dever funcional. Isso, inclusive, está no seu termo de posse, né? Quando você assina, você fala: eu vou cumprir todas as regras bonitinho, vou ser um garoto bonzinho, uma garota bonzinha, enfim. Desrespeitando a proibição, desrespeitada a proibição que, pela sua natureza, não ensejar a pena de demissão. Então, isso aqui é caso de suspensão. Reincidência em falta já punida com repreensão ou suspensão. Então, você já foi repreendido, já foi, né? Já foi. Aí ficou meio estranho aqui, né? Reincidência em falta já punida com suspensão. Se você tomar uma suspensão, você e for reincidente na suspensão, você toma uma suspensão. Não faz sentido nenhum, mas já está aqui, deixa aqui, tá? Então, se você já foi repreendido, já tomou, já foi advertido, já foi repreendido, e aí você já foi suspenso. Então, cabe a suspensão novamente se você já foi suspenso, né? A pena de suspensão não poderá exceder 90 dias. Grave essa informação no seu coração e na sua mente. O funcionário, aqui no parágrafo 2, né? Suspenso terá suspensa todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo ou função neste período. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão por iniciativa do chefe imediato ou do funcionário, aqui, é o que eu falei, poderá ser convertida em multa, aqui, ó, na base de 50% por dia de vencimento. Obrigado, em tal hipótese, o funcionário a permanecer normalmente no serviço. A destituição de função dar-se-á quando verificada a falta de exação no cumprimento do dever. Beleza? Parágrafo único. Esse parágrafo único vai explicar esse artigo aqui, tá? A destituição não impedirá a aplicação de outra pena disciplinar. Artigo 58. Caberá pena de demissão. Agora o bicho pega. Agora aqui o bicho vai pegar. Sempre precedida de processo administrativo, né? O processo administrativo que é o PAD, que a gente chama de processo administrativo disciplinar, que é como se fosse um interrogatório interno da administração. Ela vai te julgar, né? Sempre procedida de processo administrativo a ser aplicada nos casos de quê? Então, a gente está falando aqui, ó, de demissão. Quando é que você pode ser demitido? Falta de natureza grave. Geralmente, se você faltar, não sei se esse estatuto vai falar. Se você faltar. Ah, não, ele vai falar. Ele vai falar. Falta de natureza grave, você faltar ao trabalho, né? Insubordinação reiterada em serviço. Então você tem que respeitar o seu chefe, né? Pelo amor de Deus. Mesmo que você tenha um ódio mortal dele, você tem que respeitar ele. Você lembra lá que você estudou pra caramba, bateu a cabeça na parede, não vai desrespeitar seu chefe, né? Ofensa física grave em serviço. Isso aqui é importante, ó, que tem essa parte aqui, ó. Ofensa física grave em serviço contra funcionário ou particular. Ou seja, você não pode agredir também uma pessoa que você está atendendo lá, né? Saldo em legítima defesa. Então, existe uma exceção, tá, galera? Se você ofender fisicamente alguém no serviço, vai ser averiguado. Se for constatado que alguém veio com a faca para cima de você e você se defendeu e teve que agredir o candango,
Aí você pode ser, né? Aí nesse caso você está se defendendo. Agora, se você estava num dia ruim, decidiu por conta própria dar uma muqueta na cara de alguém, aí você pode ser demitido. Vai abrir o processo administrativo disciplinar, vai averiguar o caso e aí você pode ser demitido, tá? Embriaguez habitual em serviço. Olha isso aqui, habitual, né? Habitual, quer dizer, se você tomar umas. Se você for embriagado uns 2 dias no ano, eu tô brincando, tá, galera? Não é para você ir embriagado dia nenhum, mas é porque tem o habitual aqui. É nesse habitual que a banca pega você, tá? Então é embriaguez habitual, ou seja, você tá sempre embriagado, indo pro trabalho sempre embriagado, tá? Então, às vezes a banca ela coloca aqui uma palavrinha diferente, mas é habitual. Não atendimento aos requisitos do estágio probatório. Opa, isso aqui tá errado, hein? Isso aqui tá errado. O não atendimento aos requisitos do estágio probatório não é demissão, é exoneração. Mas é exoneração. Mas assim, eu acho que a banca não ia fazer uma pergunta dessa, mas se fizer, responde o que está aqui, tá? Mas o não atendimento eu até tinha falado para vocês que lá em cima, né, que a exoneração ocorre também por conta de você não ter passado no estágio probatório, né? Então, aqui ele veio na parte de demissão. Demissão é uma punição. Você não passar no estágio probatório, você não vai ser punido, né? Você vai ser exonerado do cargo, beleza? Mas o que leva o que está aqui, eu tenho certeza que ela não vai colocar isso aqui, porque senão ela vai se quebrar toda, né? Beleza, então vamos lá. Aí aqui mais embaixo, deside a reiterada não cumprimento dos deveres. Então, se você não cumprir seus deveres, você pode ser demitido. Abandono de cargo. Quando é que é considerado abandono de cargo? Ele vai falar aqui, ó, no parágrafo 2. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 30 dias intercalados durante o período de 12 meses. Então, se você em 12 meses faltar de forma injustificada e esses 12 meses, desculpa, e esses dias, né, durante um ano, completar 30 dias, vamos supor, em janeiro você faltou 2 vezes, não justificou, beleza. E em fevereiro faltou mais 4. E aí completar 30 dias entende-se por inassiduidade habitual. Então é abandono de cargo, tá? Inassiduidade habitual e abandono de cargo, para mim é a mesma coisa, mas eu acho que ele vai falar aqui no parágrafo 1, ó, considera-se abandono de cargo. Então vamos corrigir aqui essa informação. Para mim, inassiduidade habitual e abandono de cargo. Ah, não, não, desculpa, é isso mesmo. Então vamos lá, vamos corrigir a informação. Olha o professor comendo mosca. Abandono de cargo significa o seguinte. Então vamos passar a informação correta aqui. Abandono de cargo está no parágrafo 1. Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço sem causa justificada, né? Se você não justificar, por 15 dias consecutivos. Tem estatutos que trazem abandono de cargo 30 dias consecutivos, é por isso que eu confundi, né? Então aqui ele está dizendo que abandono de cargo quer dizer 15 dias consecutivos sem causa justificada, tá? E aí, inassiduidade habitual, que é você faltar de forma intercalada, essa é a diferença, né? Então entende por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada, né? Você não justificar por 30 dias intercalados. Então, vamos supor, aquele exemplo que eu dei, né? Faltou 2 dias em janeiro, faltou 3 dias em fevereiro, faltou 4 dias em março. A soma dessas faltas sem justificativa, quando completar 30 dias, é considerado inassiduidade habitual. Aí vai se abrir um processo administrativo para sua demissão. Espero que isso não aconteça, né?
durante o período de 12 meses. Aí aqui no parágrafo 3, nas hipóteses previstas no parágrafo 1 e 2 desse artigo, que é esse aqui, o funcionário poderá reassumir o exercício a qualquer tempo, sem prejuízo do processo administrativo disciplinar para apuração dos motivos da ausência. Tá? Ele pode, então, reassumir o exercício, ele pode continuar trabalhando. A autoridade competente, aqui o parágrafo 4, tá? Poderá aceitar como justificativa para ausência causa não especificada na legislação em vigor, desde que devidamente comprovada, caso as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares. Aqui no artigo 59 será cassada a aposentadoria ou disponibilidade. Isso aqui também era para estar lá naquela lista, né? A cassação da aposentadoria, não está, né? Também é uma forma de punir. Então, pode ser cassado sua aposentadoria de se ficar aprovada em processo administrativo que ela foi concedida sem o preenchimento dos requisitos respectivos. Então, era para estar nessa lista aqui também, ó. Nessa lista aqui, não tá, tá? Beleza, mas vamos lá. Artigo 60. O ato de aplicação da pena de demissão mencionará o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, podendo conter a nota a bem do serviço público, bem quando for o caso, segundo a natureza infamante da falta cometida. Artigo 61. São competentes para aplicação de penas disciplinares. Então, quem que pode aplicar as penas disciplinares? O prefeito, privativamente nos casos de demissão. Então, somente nos casos de demissão é que o prefeito pode aplicar as penas disciplinares. Os secretários ou equivalentes nos demais casos. Então, demissão é só o prefeito. Nos demais casos, os secretários ou equivalentes. Aí ele vai colocar em diário oficial. Quando um funcionário é exonerado, demitido, é o princípio da publicidade, né? Então você vai ficar lá, todo mundo vai ver não, né? Mas vai ficar disponível lá para todo mundo ver, lá no diário oficial. Prescreverá, ou seja, vai limpar sua ficha. Em 2 anos, a falta sujeita apenas de advertência, repreensão, suspensão ou multa. Então, passou 2 anos, sua ficha fica limpa. Em 5 anos, falta sujeita a pena de demissão, né? Agora, porque assim, quando você é demitido, você só pode voltar depois de 5 anos, que aí sua ficha fica limpa, né? O curso da prescrição começa a fluir na data do evento punível disciplinamente e se interrompe pela abertura do processo administrativo disciplinar. Beleza? Ok, a gente vai ficar por aqui hoje e a gente vai voltar falando da estabilidade e vai falar do vencimento e remuneração também, que são assuntos muito cobrados também, tá? Então a gente vai falar da estabilidade, vencimento, remuneração. Se vocês quiserem, né, uma quarta aula, deixa o comentário aqui embaixo para a gente entender que esse assunto está sendo relevante para você e para a gente dar uma prioridade, beleza? Tamo junto nessa jornada, espero que vocês tenham gostado da aula. Aquele abraço e tchau!